Hoje a gente está trazendo um tema que é um dos mais comentados dessa semana, depois que o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto flexibilizando a posse da arma de fogo. O doutor Germano Coelho, advogado, já está aqui com a gente. Doutor Germano, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores da Cidade Verde. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre muitas dúvidas que os brasileiros ainda têm, os piauienses, sobre esse assunto. Primeiro, nós colocamos no nosso Instagram uma enquete para que os nossos internautas, os nossos navegadores, quem anda navegando aí pelas nossas redes sociais, né, pudesse dar a sua opinião, na verdade, né, dizer o que pensam sobre o assunto. Mas você conhece alguma pessoa que anda armada? A pergunta era essa. Então, nós tivemos aqui essa enquete no nosso Instagram, da TV Cidade Verde, e a resposta das pessoas, de quem anda pelas redes sociais da TV Cidade Verde, foi a seguinte: 58% disseram que sim, conhece alguém que anda armado, e 42% disseram que não conhecem ninguém que anda armado. E nós fomos, então, às ruas, porque a posse e o porte são duas coisas bem diferentes. Ambas têm critérios técnicos e legais, mas nem todo mundo sabe disso. Por isso que o repórter Christian Souza foi às ruas tentar ver como está o entendimento do teresinense sobre esse tema. Após a obtenção do certificado junto à Polícia Federal, um cidadão pode ter arma em casa ou no local de trabalho, desde que seja o responsável legal pelo estabelecimento. Vale lembrar que o interessado não pode sair com a arma por aí. Ele deve ter também mais de 25 anos, uma ocupação lícita e residência certa. O Coronel Silva Ramos tem 32 anos de polícia, é instrutor de tiros e vai tirar agora pra gente algumas dúvidas. Ele faz um teste teórico de 20 questões, baseado na lei, exigindo normas de segurança, nomenclatura de arma e o manuseio em si. Ele teve 60% de aproveitamento, é concedido a permissão para posse da arma. E será se as pessoas por aí sabem a diferença de porte e posse de arma? Sinceramente, não sei responder. No caso, ele vai ter o direito de poder ter a arma e outro que ele vai poder andar com a arma. E agora as dúvidas vão ser tiradas aí no estúdio com a presença de um especialista no nosso quadro Seu Direito. Nádia Rodrigues, agora com você. Tá certo, Christian Souza. Bom, doutor Germano, então, começando, algumas pessoas realmente não sabem qual é a diferença entre a posse e o porte. O decreto flexibiliza a posse da arma de fogo, mas qual é a diferença das duas coisas? Bem, a diferença é que no porte de arma de fogo você tem autorização para circular com aquela arma, enquanto na posse você tem autorização para ter em casa ou no seu ambiente comercial, desde que você seja o representante legal e que esta arma esteja em um local seguro. Essa arma precisa estar guardada no local Sim. fechado, por exemplo? Sim, em um local seguro que não permita que outras pessoas tenham acesso fácil àquela arma. Um cofre, por exemplo? Isso. E aí esse decreto também traz algumas especificidades sobre essa questão da segurança. Por exemplo, residências, casas, locais de trabalho, onde tenham pessoas deficientes, idosos ou crianças, a atenção precisa, e menores de 18 anos. Tem que ter uma atenção especial para que evitemos ter acidentes que já tivemos no passado, que foi um dos motivos que tornou restritivo a posse de arma de fogo. Posso ter qualquer arma em casa, doutor Germano? Não. As armas que são permitidas são de uso permitido. Por exemplo, não é permitido fuzil, permitido armas automáticas, são apenas aquelas que de uso permitido. Exemplo da 38, calibre 38. As de uso restrito, não? Não. Agora, para a pessoa ter a posse da arma, o que ela precisa fazer, de acordo com o decreto? Bem, de acordo com o decreto do último dia 15, você precisa inicialmente residir em uma cidade ou estado em que os homicídios sejam de 10 a cada 100 mil habitantes, residir na zona rural e aí ou ter um estabelecimento comercial ou indústria em seu nome, que você seja o representante legal. A ter uma aptidão técnica, demonstrar que você passar no teste psicológico, mostrar que você tem capacidade de ter aquela arma e demonstrar que você tem a capacidade técnica para o manuseio da arma. Agora, isso tem que ser feito com todo o registro e acompanhamento na Polícia Federal? Exatamente. A principal alteração foi que tornou esses critérios mais objetivos. Antes nós tínhamos critérios subjetivos,
mas hoje com esse decreto flexibilizou no sentido de tornar mais objetivo, que era a principal norte do governo. A gente está falando de arma, mas munição também entra no Exatamente. mesmo decreto. A posse da arma de fogo e da munição. Agora, se eu perdi, ou se eu fui furtado, tive minha arma furtada, minha munição furtada, ou perdi, o que acontece? Bem, você deve procurar, então, fazer um registro da ocorrência e em 24 horas você deve comunicar à Polícia Federal deste fato acontecido. Quantas armas de fogo cada cidadão pode ter registrado no seu nome? Bem, o decreto, ele fala em 4. Contudo, se você demonstrar a necessidade de ter mais de 4 armas, você pode então tê-la. Deve então demonstrar essa necessidade, mas a limitação seria 4. É preciso entregar à Polícia Federal, aos órgãos de controle, armas que estão irregulares, que não estão devidamente registradas como a posse? Bem, aquelas que já possuem o certificado, elas se mantêm. Aquelas que não têm o certificado para ser regularizado devem ser entregues. A gente fala da área rural, o decreto ele flexibiliza muito quem mora na zona rural. Então, quem mora na zona rural terá o livre direito de poder ter a arma. De ter a posse. De ter a posse da arma. Você pode manter na sua residência a posse de arma de fogo. Doutor Germano, o que mudou para o que era antes do dia 15, da edição do decreto, e para o que passa a ser a partir da edição do decreto? Bem, a principal alteração é o critério objetivo, que antes você passava por um critério subjetivo, a Polícia Federal ia fazer uma análise e não havia essa objetividade. Você ter ali demonstrado que tem aquelas características e ter a posse. Antigamente não. Tinha esse critério subjetivo, era feita uma análise e aí então era dado ou não a posse de arma de fogo. As alterações passou de 5 para 10 anos esse registro. Passou-se, então, a ter esses critérios objetivos de residir em estado ou cidade com de 10 homicídios para 100 mil habitantes ou ser residente da zona rural, além de que deve-se ter 4 armas. 4 armas, no máximo, registradas na posse. Agora, a pessoa precisa demonstrar, o senhor falava sobre os critérios para a obtenção da posse da arma de fogo. É preciso ter treinamento para atirar? A gente pode ter aí uma procura grande por instrutores ou clubes de instrução de tiro. A pessoa que vai requerer a posse, ela precisa estar devidamente instruída para manusear o equipamento? Bem, ela deve demonstrar que tem essa aptidão técnica, ela deve fazer um curso de preparação, além de que deve passar pelo critério psicológico. Tá bom, eu queria agradecer ao doutor Germano Coelho, que é advogado, nos ajudando mais a entender sobre a posse e o porte da arma de fogo. Espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas ainda dos nossos telespectadores. Doutor Germano, muito obrigada. Obrigado pelo convite, dia. Estamos à disposição.